Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa consultoria gratuita, uma live de perguntas e respostas que eu faço há mais de 80 semanas no meu Instagram, @marinovinicius, @marinovinicius, onde eu entro ao vivo, quarta-feira, 20 horas, e o meu objetivo ali é responder as dúvidas, perguntas de quem me acompanha de quintal ao vivo ali comigo. Por quê? Todo dia eu faço posts, posto vídeos todo santo dia, muito conhecimento que você começa a adquirir, mas é normal, você começa a aprender alguma coisa, começam a surgir dúvidas, fruto desse aprendizado, e uma vez por semana eu paro justamente para responder essas dúvidas, para que você consiga cada vez chegar mais perto de se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta, ou seja, uma pessoa comum que investe na bolsa e consegue lucrar tanto durante as altas quanto durante as quedas, tanto em momentos de crise quanto em momentos de crescimento da economia. Se você não conseguiu participar da última consultoria, tá tudo bem. Você vai assistir a gravação agora da última e você pode participar na próxima quarta às 20 horas, tá bom? Vamos para a primeira pergunta de hoje. ETF vale a pena ou é bobagem? Na minha visão e com base nos resultados dos meus alunos do programa Investidor Sempre em Alta, investindo diretamente a gente consegue ter uma rentabilidade muito melhor do que investindo por meio de um ETF. O que é um ETF? Um ETF nada mais é que um Exchange Traded Fund. Vinícius, não me ajudou em nada essa descrição. É um fundo de investimento que é negociado na Bolsa de Valores. Aí vai variar muito do ETF, tá? Por exemplo, se você quiser investir em ouro por meio de um ETF apropriado, pode ser que vale a pena. Vai ter uma taxa um pouco mais alta, mas pode ser que vale a pena. Se você quiser investir em prata, talvez seja uma maneira de investir por meio do ETF. Agora, se você quiser usar os ETFs para investir em ações, investindo na média da bolsa, aqui que está o problema, aqui que está o perigo, tá? Por quê? Vamos pensar o seguinte, qual é o ETF, o fundo de investimento negociado na bolsa mais famoso, mais acessado que existe? É o ETF, o BOVA11 ou os vários outros ETFs que têm a mesma estratégia, que é uma forma de eu investir no índice Bovespa, que é um índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. Dentro desse BOVA11, dentro desse índice Bovespa, quando eu invisto nesse ETF, eu vou estar investindo em empresa boa e empresa ruim, empresa que lucra e empresa que dá prejuízo, empresa quebrando, empresa voando, empresa parada. Então, poxa, por que eu vou pegar a média se eu posso aprender a pegar só a melhor parte disso? Então eu posso escolher, eu vou pegar porcaria, eu vou pegar coisa ruim, coisa boa e coisa mediana. Por que eu não pego só coisa boa? Entende? Ah, Vinícius, mas é que eu não tenho tempo. Poxa, você precisa analisar e reanalisar suas ações uma vez por ano. Você vai dedicar tempo uma vez por ano para analisar esse negócio. E vai ter um incremento de rentabilidade no longo prazo muito interessante. Um caso de um investidor sempre em alta que tem mais tempo, ele mandou, acho que é mais ou menos 1 ano e meio de aplicação do método, e ele mandou a diferença da rentabilidade dele, tem até nos meus destaques no Instagram. Se você entrar no meu perfil aqui no Instagram, tá? Entrou no meu perfil no Instagram, tem um destaque ali, ó, resultados alunos PISA. E aí, deixa eu procurar aqui, ó, foi o Guilherme Halber. Ele mandou quanto que estava rendendo a carteira de ações dele em um determinado período e quanto que estava rendendo o índice Bovespa, que basicamente é essa média da bolsa. Achei. Não vai dar para aparecer porque está meio desfocado, está meio ruim, mas basicamente a rentabilidade dele estava depois você pode olhar no meu Instagram, tá? Estava em 131,9%, sendo que a média da bolsa, o índice Bovespa, estava em 55,59%. Esse é um fator. Tem outros fatores. Quais são esses outros fatores? Quando eu invisto por conta própria em ações, eu não preciso pagar imposto de renda sobre o lucro com ações. É só eu respeitar o limite de vendas mensal, que se eu vender até 20 mil por mês em ações, eu sou isento de pagar imposto de renda. Se eu vender acima de 20 mil em determinado mês, aí eu preciso pagar imposto de renda sobre o lucro que eu tive. Com a reforma tributária, que sabe-se lá se vai sair essa reforma tributária ou não, isso ia mudar. Ia trocar 6 por meia dúzia. Como assim ia trocar 6 por meia dúzia? Basicamente, não ia ter mais esse limite de 20 mil reais por mês. Ia ser 60 mil por trimestre. Ia dar uma flexibilizada, mas no fringir dos ovos ia ficar no mesmo lugar. Então, se eu invisto por conta própria, é mais 15% de lucro que fica no meu bolso. Além disso, hoje os dividendos não é cobrado imposto de renda sobre o recebimento de dividendos. O que é dividendos? Dividendos são uma parte dos lucros das empresas que são distribuídas para os acionistas, para quem tem ações.
Quando eu invisto por conta própria, como pessoa física, eu não preciso pagar imposto de renda sobre dividendos. Se eu invisto por ETF, isso vai entrar lá dentro da tributação que pessoa jurídica, um ETF, tem que pagar. Então, eu contemplando, nem vou destacar mais fatores, eu contemplando essas três partes, tá? Primeiro, imposto de renda sobre o lucro com ações. Segundo, imposto de renda sobre dividendos. Terceiro, o fato de eu estar investindo em coisa boa, coisa mediana, coisa ruim, coisa que vai à falência. Nos últimos anos, 8 empresas que estavam dentro desse índice foram à falência. Então isso vai minando um pouco da rentabilidade. E é natural que eu tenha um resultado muito menor se eu escolher um ETF de ações, ao passo que eu poderia ter uma rentabilidade bem melhor se eu investisse e selecionasse diretamente essas ações. Ah, dá muito trabalho. Poxa, dá não. Com 10 minutos você consegue analisar uma ação. Mais do que 10 minutos é preciosismo demais. Quando você vai, ataca direto aquilo que você precisa, quando você analisa só aquilo que é mais importante. E aí você faz esse trabalho, dedica esse tempo uma vez por ano para analisar ou reanalisar a tua carteira de ações e pronto, depois você vai reanalisar depois de um ano. Por que você reanalisaria no meio de um ano? Não fez nenhum ano, não completou nenhum ciclo completo empresarial para você fazer uma reanálise. Se for reanalisar a cada 3 meses, você está analisando só o resultado de curto prazo de uma empresa. Nenhuma empresa trabalha com uma estratégia de curto prazo. Então não faz sentido você ficar revirando e mexendo isso, tá? Então, bobagem a depender. Se for no caso das ações, na minha visão, é bobagem e é um grande erro, tá? CDB, 300% do CDI. É furada? Jesus amado. Vamos fazer, é muito importante a gente sempre pesquisar o conflito de interesse. Eu sou uma pessoa, por exemplo, eu vou fazer um jabá meu, mas não é por objetivo, eu só quero dar um exemplo, tá? Eu sou uma pessoa que eu não aceito patrocínio de ninguém, absolutamente nenhum, nenhuma instituição financeira, nenhuma marca, não faço parceria com ninguém. Por quê? Já recebi vários convites, vários e-mails, até um tempo atrás eu compartilhei nos stories, enfim, mas eu não aceito de ninguém. Por quê? Como que eu ficaria ao confiar em uma pessoa que me fala sobre uma metodologia de investimento se ela é patrocinada por outra pessoa? Então, se eu tenho algum tipo de potencial conflito de interesse, a relação de confiança entre, por exemplo, você que está me assistindo e em ter, por exemplo, entrar no meu programa de acompanhamento, no programa Investidor Sempre Alto, você fica meio com o pé atrás. Será que ele está falando coisas por causa dele ou por causa do patrocínio dele? Então, uma coisa que é sempre importantíssimo a gente ter na vida, qual é o conflito de interesse dessa pessoa? Quando eu penso no caso de um CDB que rende 300% do CDI, eu preciso fazer a seguinte reflexão. Qual o conflito de interesse, qual a relação que está por trás, por que esse 300% do CDI está sendo oferecido? Aqui que está a charada. Como assim? Vamos lá. Vinícius, você não vai responder objetivamente? Você vai enrolar? Não vou enrolar. Eu só não vou responder rápido porque eu quero te dar o conhecimento para o resto da vida, tá? Mas basicamente é assim. O que é o CDI? O CDI nada mais é que uma taxa que os bancos eles têm um acordão entre si. Bom, como que funciona no dia a dia de um banco? Um banco, basicamente, o produto que o banco vende é dinheiro. Então, algumas pessoas que têm conta no banco vão lá e depositam dinheiro nas suas contas. Vão lá e investem em investimentos do banco. Vão lá e colocam dinheiro para dentro do banco. Outras pessoas vão sacar o seu dinheiro, vão vender investimentos, vão sacar, vão fazer uma TED, vão fazer um Pix para outro lugar, vai sair dinheiro do banco. Só que o banco, todos os bancos, eles precisam terminar o dia no 0 a 0. Eles precisam terminar o dia ou no 0 a 0 ou com um pouquinho a mais de dinheiro em caixa. Não pode estar faltando dinheiro no caixa do banco na hora que termina o dia. E o que acontece? Olha só. Vamos imaginar o cenário do banco A e do banco B. O banco A, que digamos aqui, vou pegar o Banco ABC Paulista, só um exemplo, tá? Aleatório. Ele, num determinado dia, no dia 10 de novembro de 2021, esse banco, os clientes desse banco depositaram mais dinheiro, investiram mais dinheiro no banco do que sacaram. Então o banco ele ficou com um saldo muito positivo no fim do dia. Tinha muito dinheiro sobrando ali naquele banco. Sendo que o banco B, vamos colocar o exemplo, Banco do Brasil, nesse mesmo dia, o que foi que aconteceu com o Banco do Brasil? O contrário. Muita gente sacou, resgatou dinheiro dos investimentos, fez Pix para outro banco, enfim, tirou o dinheiro do banco. E pouca gente depositou, pouca gente investiu no banco naquele dia. Só que o Banco do Brasil não pode fechar no vermelho. Ele tem que fechar no azul, ou no mínimo no 0 a 0. Então, o que os bancos fazem entre si? Eles fizeram já um acordão
onde eles emprestam dinheiro entre si para eles conseguirem fechar o caixa do dia, tá? Cobrando uma taxa. Que taxa é essa? O CDI. Então o CDI, o que significa essa taxa CDI? Certificado de Depósito Interbancário, tá? E isso é importante você entender, tá? Então um banco, ele em última instância, ele pode pegar dinheiro emprestado com outro banco pagando 100% do CDI. Certo? Porque o que é um CDB? É o empréstimo que eu faço para o banco. O banco me pede dinheiro emprestado e ele me paga uma certa taxa de rentabilidade. Se o banco está precisando de dinheiro, ele poderia pegar emprestado com outro banco, pagando 100% do CDI. Aqui que vem o insight e a pergunta que eu tenho que me fazer. Por que o banco está me oferecendo 300% do CDI? Se ele pode pagar 100%. Ah não, esse banco ele é bonzinho, esse é o banco do amor. Ele quer ajudar as pessoas e dar mais rentabilidade para as pessoas. Não. Muito provavelmente, nenhum outro banco topa emprestar dinheiro para ele. Por isso ele precisa pagar uma taxa muito maior. E ele pagando uma taxa muito maior, isso representa que em 90%, não posso generalizar, eu teria que ver o caso específico, mas 99% dos casos, quando tiver uma super rentabilidade num CDB, numa LCI, numa LCA, em qualquer produto bancário, significa que ninguém está querendo emprestar dinheiro para ele. Ninguém está topando emprestar dinheiro para ele, via de regra, porque o risco é muito alto. Então, na maioria das vezes, quanto mais rende o CDB, quando você vai olhar qual é o banco emissor, LCI, LCA, Vale, qualquer investimento bancário, você vai lá entrar num site chamado bancodata.com.br, você vai ver que aquele banco está dando prejuízo, que aquele banco talvez esteja falindo, que aquele banco talvez não esteja atingindo o limite mínimo de Basileia que é implementado, é regulamentado como limite mínimo pelo Banco Central do Brasil. Inclusive foi um caso que eu respondi a pergunta de um aluno hoje, que era o Banco Original, se eu não me engano. Há 3 anos consecutivos o Banco Original dá prejuízo. Então será que eu vou contar em emprestar o meu dinheiro para um banco que dá prejuízo há 3 anos, no meio de uma crise, no meio de um período super inflacionário no Brasil e ao redor do mundo, sendo que existe um risco sistêmico, um risco que nem é só um risco brasileiro de uma crise, é um risco global? Difícil. Ah, Vinícius, mas tem o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que ele garante que a gente vai receber de volta o valor que a gente for lá investir, caso eu invista num produto de um banco e ele for à falência. Aí tem certas limitações, né? Até o valor de R$250 mil por CPF, por conglomerado financeiro, podendo resgatar até 1 milhão a cada 4 anos, tem os certos limites. Mas vamos pensar no caso do FGC. Eu posso confiar no FGC, esse Fundo Garantidor de Crédito? Não. Por quê? No último relatório que eu olhei do FGC, basicamente o que constava lá? Que o volume total de dinheiro que o FGC garante é 1,5 trilhão de reais. Decora esse número, 1,5 trilhão de reais. E o quanto ele tinha disponível em caixa era 56 bilhões de reais. Ou seja, é a mesma coisa que eu te dizer assim, ó. Elisa, faz o seguinte, pode ficar tranquila, me empresta para o fulano lá, empresta para o Felipe 1,5 trilhão, que qualquer problema que acontecer com o Felipe, pode deixar que eu te pago. Tá comigo. E aí quando você vai ver lá no fim das contas, eu tenho só 56 bilhões. Eu prometi que eu garantia ter 1,5 trilhão. E aí você pensa assim, não, mas se der alguma zebra, eles vão ter dinheiro de onde tirar. Não vão ter de onde tirar. Porque na lei brasileira está especificado o seguinte, o FGC só cobre a garantia que ele se propõe se tiver dinheiro disponível em caixa. Qual a realidade do Brasil hoje? Se o banco médio no Brasil quebrar, o FGC não paga todo mundo. Isso é regularizado por lei. E não é só no Brasil. Você vai pensar, meu Deus, o Brasil é um horror, é terrível. Não. O que aconteceu em 2008, quando aconteceu a bolha imobiliária americana, que acabou acarretando numa crise financeira, 68 bancos foram à falência. O FDIC, que é o FGC americano, digamos assim, é a instituição que é comparável com o FGC aqui no Brasil, foi à falência lá em 2008. Por quê? Porque acabou o dinheiro. Não tinha mais dinheiro. Quebrou o Lehman Brothers, um dos maiores bancos do mundo, e não tinha mais dinheiro para pagar. Qual a diferença de lá e aqui? Lá, o FDIC era uma instituição estatal, era do governo. Então, o governo matou no peito, porque é estatal, assumiu a bronca e pagou os investidores. Aqui no Brasil, o FGC é uma instituição privada autorizada pelo Banco Central a funcionar. Agora eu quero te fazer uma pergunta com
total sinceridade, você acha que o Brasil do jeito que tá, com o estilo político do Brasil, independente de ser um partido, um político de direita ou esquerda, você acha que caso tenha uma quebradeira financeira, imagina como que vai estar o caos no país. Você acha que o governo vai ter a capacidade de ir lá e pagar os investidores? Eu acredito que não. E mesmo que eu acreditasse que sim, eu não fico confiando que algo pode acontecer, eu não gosto de depender. Então, eu com certeza não confio. Em troca de ganhar um pouquinho de rentabilidade a mais, eu vou correr o risco de perder 100% do meu dinheiro. Então, cuidado, sempre olhe o porquê que o negócio parece tão bom. Por que será que funciona um anúncio que eu vi de ganhe 5 mil reais por dia na bolsa? Ou ganhe 1 a 3% ao dia? Ou ganhe 20% ao mês? Esse negócio tem alguma coisa estranha. E quando tem uma coisa estranha, você tem que identificar o que é. Basicamente, o que é nesse caso aqui? Com 99% de certeza, não 100%, porque eu teria que ver o caso especificamente. Muito provavelmente esse banco está à beira da falência, ele precisa urgentemente de dinheiro emprestado, por isso ele está pagando uma rentabilidade muito alta, porque ele poderia pegar dinheiro emprestado com outro banco, mas outro banco, cobrando 1/3, porque é o acordão deles, cobrando CDI, 100% CDI, só que ele não está conseguindo. Então ele recorre pagando uma taxa super alta, fazendo com que as pessoas queiram emprestar dinheiro e o banco não quebre, mas pode ser que quebre. E se quebrar, aí é aquela história do FGC que não é confiável. Então, com 99% de certeza é furada. E mesmo que rendesse menos, mesmo que o banco fosse saudável, eu não invisto em nenhum CDB, LCI ou LCA. Por quê? Porque o risco adicional é muito maior do que a rentabilidade adicional. A relação risco-retorno não compensa. Pensou em renda fixa? Simplifica. Simplifica com mais segurança e inclusive com mais potencial de rentabilidade. Só tesouro direto, só títulos públicos, o resto é só ruído, só barulho, nada mais. O que você acha do pedacinho que o Nubank vai dar aos seus clientes? Eu acho uma estratégia de negócio excepcional, incrível, surreal. O que acontece, gente? Qual é a base de clientes hoje? Qual é a grande dificuldade do Banco Inter, do Nubank, dos bancos digitais que começaram com tudo taxa zero? Monetizar a grande base de clientes que eles têm. Basicamente, o Nubank até o último trimestre nunca tinha dado lucro, só tinha dado prejuízo. Agora ele deu um pequeno lucro de 76 milhões. É muito pouco lucro perto dos outros bancos que a gente vê por aí. E ele é avaliado num valor muito superior ao do que todos os bancos do nosso país, tá? Então, essa é a grande dificuldade do Nubank, do Banco Inter, por isso que as ações são super caras, é surreal, um negócio assim inimaginável, é difícil de acreditar. Mas tem gente que paga por isso, paga por esperança, tá tudo bem. Mas qual é a ideia do Nubank, tá? O Nubank tem uma base de clientes de mais ou menos 40 milhões de clientes, tá? Um pouco menos do que a metade disso vai receber esse benefício do nos sócios, ou seja, vai receber ali mais ou menos R$10 em 1/6 de uma ação do Nubank se o IPO, a oferta pública inicial, se a ação começar a ser negociada pela faixa indicativa de preço que deve ser negociada, tá? Que é na casa de $10. Então, o que vai acontecer? Há pouco tempo, o Nubank comprou a Easy Invest e transformou a Easy Invest em Nu Invest. O Nubank tem muitos clientes, tem uma carteira de clientes gigantesca e ele não consegue monetizar essa carteira de clientes gigantesca. Então, qual é a estratégia que ele fez? Ele foi lá, comprou uma corretora de valores, decidiu abrir capital na bolsa e dar uma ação, por mais que seja 10 pilinha, R$10, todo mundo gosta de receber um presentinho. Chega com um brinco de latão para dar de presente, chega com uma balinha de goma. Poxa, não importa o valor, você recebeu um presente, todo mundo se interessa, todo mundo quer receber alguma coisinha. Qual é a ideia? Ele comprou a corretora. Ele já mudou para Nu Invest. A marca do Nubank é muito forte, as pessoas são apaixonadas pela marca. Embora tenha bastante problema com ouvidoria, com reclamação, com uma base de clientes tão grande, é complexo o processo mesmo. Então, ele vai dar ações para quase 20 milhões de pessoas, 1/6 de uma ação vai dar que vai ser mais ou menos o valor do BDR, para cerca de 20 milhões de pessoas, com o objetivo do quê? Dessas pessoas pegarem a seguinte sacada: eu ganhei R$10,
Eu preciso saber como é que eu tiro esses 10 reais agora. Quando essas pessoas, como que elas vão tirar os 10 reais? Como elas estão dentro do Nubank, provavelmente elas abram conta na Nuinvest. E aí vai ser mais um canal onde o Nubank vai tentar monetizar os clientes. Vai ficar oferecendo produtos de investimento por meio da Nuinvest. E talvez a Nuinvest vire em pouco tempo a maior corretora do país. Vai conseguir monetizar? Esse é o grande problema, a gente não sabe. Banco Inter tem essa dificuldade, o Nubank tem essa dificuldade, mas a estratégia do negócio é muito boa. O Nubank vai gastar muito pouco dinheiro relacionado ao quanto ele gasta em marketing para injetar milhões de pessoas na corretora e talvez, em um curto espaço de tempo, ser a maior corretora do país. Porque ele deu ações, entendeu a jogada? Ele deu ações para as pessoas vão se interessar em saber como resgatar esse valor, pelo menos, e alguma fração delas vão se interessar, imagina que de 20 milhões, 1 milhão de pessoas se interessem e aprender mais sobre investimentos e investir lá por meio da Nuinvest. Vai ser 1 milhão de clientes, entende? Talvez isso possa ser até mais, pega 25%, vai ser 4, 5 milhões de clientes e vai virar a maior corretora do Brasil. Vai conseguir monetizar? Esse é o grande problema. Tem gente que paga, compra ações, paga um preço alto pelas ações de uma empresa que não gera resultado. Eu tenho uma outra filosofia, porque eu trabalho com base em dados. Trabalho não, né? Pelo amor de Deus. Eu invisto com base em dados. Segundo os dados, qual é o perfil de ações que mais se rentabilizou em toda a história, tanto no Brasil quanto no exterior, tanto em toda a história quanto nos últimos 10 anos? Ações baratas de empresas altamente lucrativas. Tá? E baratas em relação ao resultado que elas geram. Não baratas, uma ação é R$2 ou é R$50. Isso não desbarata o cara. Isso aí são coisas totalmente diferentes. Preço baixo é uma coisa, ação barata é outra coisa totalmente diferente. Tá? Mas assim, o que eu acho? Uma ótima estratégia de marketing. Agora, a empresa vai melhorar? A empresa vai dar lucro? Não sabemos. Tá? Talvez ela consiga monetizar isso, talvez não seja agora, talvez seja daqui 5 anos. Mas assim, ao valor de mercado que ela vai estrear na bolsa, na minha visão, é algo totalmente irracional. Pode ser que suba, pode ser, mas os dados mostram que não é esse perfil de ação que mais se valoriza no longo prazo, tá? 3 investimentos que você indicaria hoje para quem nunca investiu. Estude 3, estude 4, estude 11. São os 3 investimentos que você precisa agora. Olha no fundo do meu olho e me responde, você acha que você vai ganhar dinheiro de forma consistente, seguindo dicas? Óbvio que não. Então, primeira coisa, qual a missão do investidor iniciante? Vinícius, mas eu sigo várias pessoas que eles dão dicas, dão recomendações. Fazer um baita de serviço. Você só vai entender isso quando você perder muito dinheiro. E aí depois você vai ver, eu preciso aprender. A missão do investidor iniciante não é investir. A missão do investidor iniciante é deixar de ser iniciante. Vamos lá, vou recapitular. A missão do investidor iniciante não é investir em investimentos para iniciante. A missão do investidor iniciante é deixar de ser iniciante. Primeiro você investe no teu conhecimento, depois você investe o teu dinheiro. Muitas pessoas têm a crença na cabeça que elas valem menos que dinheiro. Poxa, como é que eu vou pegar e investir R$2.000 no meu conhecimento? Como é que eu vou pegar e investir R$5.000 no meu conhecimento? Eu não valho tudo isso. Meu valor é muito menor, então eu quero pegar e investir meu dinheiro em uma ação, em um fundo imobiliário, porque isso vale mais do que eu. Sendo que a pessoa investindo nela mesma, ela tem capacidade de replicar os ganhos o resto da vida. Mas na cabeça dela, ela não vale R$2.000, ela não vale R$5.000. Mas assim, essa é a minha filosofia, tá? Porque se você investir por dica, uma hora você vai perder muito dinheiro. E você vai estar a vida inteira atrás de mim, perguntando qual a próxima dica, qual a próxima recomendação. E eu não quero que você seja minha escrava, eu não quero que você seja meu escravo. Se você quer, tem um monte de gente querendo te escravizar, mas não sou eu. Tá bom? Certo, gente? Se você gostou desse vídeo, se esse conteúdo te ajudou, faz o seguinte agora. Aqui embaixo tem um botão de curtir, like, gostei, um coraçãozinho, alguma coisa assim. Clica nesse botão, porque assim, organicamente, as redes sociais compartilham com mais pessoas esse vídeo e assim, você me ajuda a conseguir ajudar mais gente, tá? E se você quiser, ajuda teus amigos, ajuda teus familiares. Se você acha que esse conteúdo pode ajudar, pega essas pessoas e compartilha direto com elas no WhatsApp. Manda para pelo menos aí 5 pessoas, combinado nosso. 5 pessoas, pelo menos um grupo no WhatsApp e é isso. Se você não me segue no Instagram, me segue @marinovinicius, @marinovinicius para você participar da próxima consultoria gratuita, toda quarta, 20 horas. É isso, te vejo lá. Grande abraço e até mais.